A chuva caía forte em São Paulo quando Mariana entrou no banco. Suas roupas encharcadas, o cheiro de rua impregnado na pele, os olhares de desprezo cortando como lâminas. Ela só queria verificar uma conta antiga, um resto de dignidade que guardava como relíquia. Os funcionários riram, os clientes se afastaram, mas quando o gerente acessou o sistema, o silêncio congelou o ambiente. O que apareceu na tela era impossível. E o que ninguém sabia era que Mariana não estava ali por acaso. Ela tinha um passado que poucos poderiam imaginar e um futuro que estava prestes a mudar para sempre. Antes de continuarmos, se inscreva no canal, deixe seu like e escreva nos comentários de onde você está nos assistindo. A chuva tamborilava no asfalto da Avenida Paulista como uma sinfonia caótica. Mariana observava o movimento através da vitrine do banco, os pedestres correndo sob guarda-chuvas coloridos, os carros derrapando nas poças. Ela respirou fundo, sentindo o peso da umidade no casaco puído, e empurrou a porta de vidro. O ar-condicionado a atingiu como um tapa gelado. Ela hesitou, mas não recuou. 6 meses dormindo debaixo de marquises haviam lhe ensinado que hesitação era luxo que não podia se dar. O segurança anotou imediatamente. Seus olhos percorreram as roupas encharcadas, a sacola de pano rasgada, os cabelos desgrenhados colados na testa. Ele se aproximou com passos pesados. "Moça, aqui não é lugar para pedir esmola." Mariana o encarou. "Não vim pedir nada. Sou cliente." O homem soltou uma risada curta. "Cliente?" Ela assentiu, tirando do bolso um cartão de banco amassado, quase ilegível. "Preciso verificar minha conta." O segurança examinou o cartão com desconfiança, mas recuou. Ela seguiu em frente. Os olhares a acompanharam como holofotes. Uma senhora de casaco de pele afastou a bolsa. Um executivo de terno cobriu o nariz discretamente. Mariana conhecia bem esse teatro. Ela era invisível quando trabalhava limpando escritórios, mas agora, suja e sem teto, era um espetáculo de repulsa. Ela chegou até um balcão onde um atendente jovem digitava distraído no computador. Ele levantou os olhos e franziu a testa. "Pois não?" A voz saiu mais fria que o ar-condicionado. "Preciso verificar o saldo da minha conta." Mariana estendeu o cartão. O rapaz o pegou com a ponta dos dedos como se fosse contaminado. Ele digitou os números, os olhos semi-fechados de tédio. Então, algo mudou. Ele piscou, digitou de novo. Seu rosto empalideceu. Só um momento. Ele levantou e caminhou rápido até uma sala ao fundo. Mariana esperou, o coração acelerado. Ao redor, as pessoas continuavam suas vidas. Depósitos, saques, conversas ao telefone. Ninguém olhava para ela agora. Ela era apenas mais uma sombra. O atendente voltou acompanhado de uma mulher de meia idade, elegante, com óculos de grife pendurados no pescoço. Ela tinha uma expressão de espanto contido. "A senhora é Mariana Silva?" A voz era firme, mas gentil. Mariana assentiu. A mulher estendeu a mão. "Sou Patrícia, gerente desta agência. Pode me acompanhar, por favor?" Ela indicou a sala reservada. Mariana hesitou. "Tem algum problema?" Patrícia sorriu de leve. "Não exatamente, mas precisamos conversar. Em particular." Mariana seguiu Patrícia sob o olhar curioso dos clientes. A sala era pequena, com mesa de madeira e 2 cadeiras. Patrícia fechou a porta. "A senhora sabe que tem dinheiro nesta conta?" Mariana piscou, confusa. "Eu tinha alguns reais quando perdi meu trabalho. Pensei que..." Patrícia interrompeu. "Não são alguns reais, Mariana. São mais de 120 mil reais." O chão pareceu desabar sob os pés de Mariana. Ela agarrou a borda da mesa. "O quê? Isso não é possível. Deve ser erro." Patrícia sacudiu a cabeça. "Não é erro. Há depósitos mensais na sua conta, nos últimos 6 meses, sempre no mesmo dia." Mariana sentou, tonta. Patrícia aproximou o monitor, mostrando o extrato. Os números dançavam diante dos olhos dela. Quem? Quem está depositando?" Sua voz tremia. Patrícia estudou a tela.
Os depósitos vêm de uma conta empresarial. Deixe-me verificar. Ela digitou, e quando o nome apareceu, seus olhos se arregalaram. Mas ela não sabia que esse nome abriria as portas de um passado que Mariana lutara tanto para esquecer. Patrícia virou o monitor para que Mariana pudesse ver. O nome brilhava na tela. Eduardo Mendes. Advocacia empresarial. Abaixo, o CNPJ de um escritório em Moema, um dos bairros mais nobres de São Paulo. Mariana sentiu o ar faltar. Suas mãos tremeram. Eduardo. Esse nome ecoava em sua memória como um fantasma que ela tentara enterrar. A senhora conhece esse homem? Patrícia observava atentamente. Mariana engoliu em seco. Conheci, há muito tempo. Sua voz saiu quase inaudível. Patrícia esperou, mas Mariana não continuou. Havia dor demais naquele silêncio. Vou ligar para o escritório, Patrícia disse. Ela pegou o telefone e discou. Mariana fechou os olhos, tentando organizar os fragmentos de lembranças que explodiam em sua mente. Eduardo, o advogado frio, a casa imensa, o salário que mal cobria suas despesas, a demissão sem explicação. E antes de tudo isso, algo que ela guardava como uma ferida mal cicatrizada. Escritório do Dr. Eduardo Mendes. Bom dia. A voz feminina era educada, profissional. Patrícia se apresentou e explicou a situação. Houve uma pausa longa. O Dr. Eduardo está em audiência. Não pode atender agora. A secretária parecia evasiva. É urgente. Patrícia insistiu. Trata-se de depósitos que ele vem fazendo numa conta. Silêncio. Mariana conseguia ouvir a respiração controlada da secretária do outro lado. Vou anotar seu contato. Ele retorna assim que possível. A linha caiu. Patrícia desligou frustrada. Ela não quis ajudar. Mariana soltou uma risada amarga. Ele sempre foi assim, inacessível, importante demais para se importar. Patrícia olhou para ela com curiosidade. Como a senhora o conheceu? Mariana hesitou. Falar daquilo significava abrir uma porta que mantinha trancada. Mas talvez fosse tarde demais para silêncios. Trabalhei na casa dele, como faxineira. As palavras saíram devagar. Isso foi anos atrás. Antes de tudo desmoronar. Patrícia assentiu, sem julgamento. E ele a demitiu? Mariana balançou a cabeça. Sim. Disse que estava cortando gastos. Eu estava doente na época, problemas na coluna. Não conseguia mais carregar peso. Ele me dispensou sem aviso, sem assistência. Eu tentei outros empregos, mas ninguém contrata uma mulher de 50 anos com limitações físicas. Perdi meu aluguel. Perdi tudo. Sua voz quebrou no final. Patrícia tocou sua mão. Sinto muito. Mariana enxugou os olhos com as costas da mão. Não precisa. Já chorei demais por isso. Patrícia levantou. Vou até o escritório dele, pessoalmente. Mariana arregalou os olhos. O quê? Não, você não precisa. Patrícia a interrompeu. Preciso sim. Há algo muito errado aqui. Um homem que demite uma funcionária doente não deposita 120 mil reais na conta dela 6 anos depois, sem motivo. E você merece respostas. Mariana ficou em silêncio. Patrícia tinha razão. Ela pegou sua bolsa. Vamos juntas. Agora. Mariana se levantou insegura. Não sei se consigo enfrentá-lo. Patrícia a olhou nos olhos. Você sobreviveu a 6 meses na rua, Mariana. Você consegue enfrentar qualquer coisa. 20 minutos depois, elas estavam em frente a um prédio espelhado em Moema. Mariana sentia as pernas pesadas ao subir os degraus. Quando entraram no saguão de mármore, a secretária, uma mulher jovem de tailleur azul, as recebeu com um sorriso automático que desapareceu ao ver Mariana. Podemos ajudar? Patrícia se adiantou. Precisamos falar com o Dr. Eduardo Mendes. É urgente. A secretária abriu a boca para responder, mas uma voz grave cortou o ar. Não será necessário, Camila. Mariana virou a cabeça. E lá estava ele, Eduardo Mendes. Mais velho, com fios grisalhos nas têmporas, mas com os mesmos olhos penetrantes. Ele a encarou.
E pela primeira vez em anos, Mariana viu algo naquele rosto de pedra que nunca imaginara ver. Culpa. Mas o que Eduardo estava prestes a revelar mudaria tudo o que Mariana pensava saber sobre seu passado. Eduardo manteve os olhos fixos em Mariana por longos segundos. O silêncio no saguão era denso. Camila, a secretária, permaneceu imóvel, aguardando ordens. Ele finalmente desviou o olhar. Venham. Minha sala. Sua voz saía controlada, mas Mariana percebeu o tremor nas pontas. Ela o seguiu, Patrícia ao seu lado. O corredor era forrado de tapetes persas, quadros abstratos nas paredes, portas de vidro fosco. Tudo gritava poder. Mariana se sentiu pequena novamente, como nos tempos em que limpava aquele tipo de ambiente sem nunca pertencer a ele. Eduardo abriu a porta de sua sala e fez um gesto para que entrassem. Era ampla, com estantes de mogno, uma mesa enorme e janelas que davam vista para a cidade. Ele indicou as poltronas de couro. Sentem-se, por favor. Patrícia foi direto ao ponto. Doutor Eduardo, preciso entender por que o senhor vem depositando dinheiro na conta da Mariana nos últimos 6 meses. Eduardo se sentou atrás da mesa, passando as mãos pelo rosto. Ele parecia cansado. Eu estava procurando por ela. Mariana franziu a testa. Procurando? Por quê? Eduardo respirou fundo. Porque eu devo a você algo que nunca consegui pagar. Ele se levantou e foi até a janela, de costas para elas. Você se lembra da minha filha, Beatriz? Mariana sentiu o coração apertar. Beatriz, uma garotinha de olhos grandes, cabelos cacheados, sorriso tímido. Ela tinha 5 anos quando Mariana trabalhou na casa. Me lembro, Mariana murmurou. Eduardo virou-se, os olhos marejados. Você salvou a vida dela. Mariana piscou confusa. Eduardo continuou. Foi num domingo. Eu estava trabalhando, trancado no escritório. Minha ex-esposa tinha saído. Você estava limpando a cozinha quando ouviu Beatriz gritar. Ela teve uma convulsão. Você a socorreu. Sabia exatamente o que fazer. As memórias invadiram Mariana como uma onda. O corpo pequeno da menina tremendo no chão da sala. O desespero. Seus anos como técnica de enfermagem voltando instintivamente. Ela virara Beatriz de lado, protegera a cabeça, chamara a ambulância. Ficara ao lado dela até os paramédicos chegarem. Eduardo aparecera apenas depois, pálido, desesperado. Ele mal olhara para Mariana naquele dia. Eu me lembro, Mariana disse, a voz baixa. Eduardo assentiu. Os médicos disseram que você fez tudo certo, que se não fosse sua rapidez, Beatriz poderia ter morrido. Ou sofrido danos cerebrais. Você a salvou, Mariana, e eu nunca a agradeci. Mariana sentiu lágrimas quentes deslizarem pelo rosto. Você me demitiu 3 meses depois. Eduardo fechou os olhos. Eu sei, e essa é a minha vergonha. Eu estava cego, afundado em processos, em dinheiro, em ambição. Cortei funcionários sem pensar, sem ver. Você era apenas um número numa planilha. Eu não vi a pessoa, não vi você. Patrícia observava tudo em silêncio, comovida. Eduardo voltou para a mesa. Beatriz nunca esqueceu você. Ela me perguntava sobre a moça que a ajudou. Eu ignorava. Achava que ela superaria, mas ela não superou. Há 6 meses ela me confrontou. Disse que queria encontrá-la, que precisava agradecer. Eduardo abriu uma gaveta e tirou uma foto. Mostrou a Mariana. Era Beatriz, agora adolescente, sorrindo em frente a um bolo de aniversário. Ela tem 15 anos e nunca parou de lembrar de você. Mariana segurou a foto com mãos trêmulas. A menina estava linda. Eduardo continuou. Comecei a procurá-la, contratei investigadores. Quando descobri que você estava na rua, ele engasgou. Decidi depositar dinheiro. Não sabia se você aceitaria ajuda direta. Pensei que ao menos teria recursos disponíveis quando precisasse. Mariana não conseguia falar. Patrícia tocou seu ombro. Eduardo se aproximou. Mariana, me perdoe. Por tudo. Obrigado por estar conosco. É graças a você que essa história continua viva.
Fique até o final. Mas Mariana ainda não sabia toda a verdade sobre o passado de Eduardo. Mariana segurou a foto de Beatriz, as lágrimas caindo sem controle. Eduardo permaneceu de pé, vulnerável de uma forma que ela nunca vira. Patrícia quebrou o silêncio. Doutor Eduardo, o que exatamente o senhor está oferecendo? Ele voltou para trás da mesa, mas não se sentou. Tudo o que Mariana precisar. Um apartamento, tratamento médico para a coluna e um trabalho digno se ela quiser. Mariana levantou a cabeça bruscamente. Não quero caridade. A voz saiu mais dura do que pretendia. Eduardo assentiu. Eu sei. E não é caridade. É uma dívida. Uma que nunca poderei pagar completamente. Mariana se levantou inquieta. Você me demitiu, Eduardo, quando eu mais precisava. Você nem olhou para mim naquele dia. Apenas disse que meus serviços não eram mais necessários, como se eu fosse descartável. Sua voz tremia de raiva contida. Eduardo não desviou o olhar. Você tem todo o direito de me odiar. Eu era um homem diferente, obcecado por sucesso, cego para tudo que não fosse dinheiro e poder. Eu tratava as pessoas como peças, inclusive você, inclusive minha própria filha. Ele pausou. Mas isso não justifica nada. E não apaga o que fiz. Patrícia se aproximou de Mariana. Posso falar algo? Mariana assentiu. Aceitar ajuda não é fraqueza. Você passou 6 meses nas ruas. Sobreviveu. Lutou. Mas lutar sozinha quando não precisa não é dignidade. É teimosia. Mariana olhou para ela, surpresa. Patrícia continuou. Você merece essa ajuda. Não porque é caridade, mas porque é justo. Você salvou uma vida e quase perdeu a sua no processo. As palavras atingiram Mariana como socos. Ela se sentou novamente exausta. Eduardo se aproximou devagar. Mariana, eu mudei. Não sou o mesmo homem que te demitiu e quero provar isso. Mariana respirou fundo. Se eu aceitar, será com uma condição. Eduardo esperou. Eu quero trabalhar, de verdade. Não quero um cargo inventado só para eu me sentir útil. Quero contribuir, ganhar meu próprio dinheiro. Eduardo sorriu pela primeira vez. Eu esperava que você dissesse isso. Ele voltou para a mesa e pegou uma pasta. Estou expandindo o escritório, criando um departamento novo. Preciso de alguém para coordenar a área administrativa, alguém que conheça o valor do trabalho, que entenda as pessoas. Ele estendeu a pasta para Mariana. Você seria perfeita. Mariana pegou a pasta desconfiada. Dentro havia descrições de cargo, salário, benefícios, tudo formal, oficial. Não era esmola, era um trabalho real. Ela olhou para Eduardo. Por que está fazendo isso? Ele sentou na borda da mesa. Porque Beatriz me ensinou algo que levei anos para entender. Ela disse que você era a única pessoa na casa que realmente havia, que se importava, que estava presente. E isso me destruiu, Mariana, porque era verdade. Eu não via minha filha, não via você, não via ninguém além de mim mesmo. Sua voz falhou. Quero ser diferente. Quero que Beatriz tenha um pai que ela possa respeitar. Mariana fechou a pasta. Quando começaria? Eduardo arregalou os olhos. Você aceita? Mariana assentiu lentamente. Aceito, mas vou trabalhar duro, e se em algum momento eu sentir que é piedade, eu saio. Eduardo estendeu a mão. Combinado. Eles apertaram as mãos. Patrícia sorriu, aliviada. Eduardo chamou Camila pelo interfone. Prepare o contrato de trabalho para a senhorita Mariana Silva. Cargo, coordenadora administrativa. Camila hesitou. Agora, senhor. Eduardo foi firme. Agora. Desligou e olhou para Mariana. Pode começar na segunda-feira. Vou providenciar o apartamento e agendar consultas médicas ainda hoje. Mariana assentiu, ainda processando tudo. Nos dias seguintes, Mariana se instalou num pequeno apartamento em Pinheiros. Simples, mas acolhedor. Ela chorou a primeira noite numa cama de verdade. Na segunda-feira, vestiu roupas novas que Eduardo enviara e foi ao escritório. Camila a recebeu com frieza profissional, mostrando sua mesa, seus arquivos.
Mariana começou a organizar documentos, a entender o sistema. No terceiro dia, ao revisar processos antigos que precisavam ser arquivados, ela encontrou algo que fez seu sangue gelar. Um nome familiar, uma empresa que conhecia bem. E o advogado que defendera a empresa era Eduardo. O processo tratava de demissões injustas, trabalhadoras doentes, exatamente como ela. E foi então que Mariana entendeu que o passado de Eduardo era muito mais sombrio do que imaginava. Mariana segurou o processo com mãos trêmulas. O nome da empresa saltava do papel. Limpamax Serviços Gerais. Ela conhecia bem aquele nome. Fora lá que trabalhara antes da casa de Eduardo. Lera as páginas rapidamente, o coração disparado. 17 funcionárias demitidas após atestados médicos. Todas mulheres acima de 45 anos. Todas com problemas de saúde relacionados ao trabalho pesado. A empresa alegara corte de custos. E o advogado que defendeu a Limpamax, que argumentou pela legalidade das demissões, que ganhou o caso, era Eduardo Mendes. Ela sentou, tonta. As palavras dançavam diante de seus olhos. Não há comprovação de nexo causal entre as atividades laborais e as enfermidades alegadas. Essa frase estava na petição assinada por Eduardo. Mariana lembrava de algumas daquelas mulheres. Rosa, que sofria de artrite. Célia, com hérnia de disco. Joana, com síndrome do túnel do carpo. Todas descartadas. Todas defendendo-se sozinhas em tribunais contra advogados caros. Todas perdendo. E Eduardo estava do outro lado, não apenas defendendo injustiças, lucrando com elas. Mariana levantou e caminhou até a sala de Eduardo. Não bateu, apenas abriu a porta. Ele estava ao telefone, mas desligou ao ver a expressão no rosto dela. Mariana? Ela jogou o processo sobre a mesa. Explique isso. Eduardo pegou o documento, folheou e empalideceu. De onde você tirou isso? A voz saiu baixa. Dos arquivos que você me pediu para organizar. Arquivos antigos, processos encerrados. Ela cruzou os braços. Você defendeu a empresa que me demitiu, Eduardo. Você argumentou que nossas doenças não tinham relação com o trabalho. Você nos destruiu. Eduardo fechou os olhos. Mariana, eu posso explicar. Ela deu um passo à frente. Explique então. Explique como você dormia à noite sabendo que estava tirando o sustento de mulheres doentes. Explique como você olhava para sua filha e fingia ser uma boa pessoa. Eduardo levantou, as mãos estendidas. Eu não fingia, eu era cego, completamente cego. Mariana soltou uma risada amarga. Cego? Você via os números, via os nomes, via as histórias. Eduardo sacudiu a cabeça. Não, eu via apenas peças processuais, argumentos jurídicos, estratégias. As pessoas eram abstrações. Eu não conectava aqueles nomes a vidas reais. A Mariana sentou na cadeira em frente à mesa, a raiva dando lugar ao cansaço. Sabe o que é mais triste, Eduardo? Você não era exceção, você era a regra. Todos os advogados que enfrentei eram assim, frios, distantes, vencendo casos sobre as costas de gente que mal conseguia pagar passagem para o fórum. Eduardo sentou também. Você tem razão. E eu passei anos assim, ganhando fortunas, defendendo empresas contra trabalhadores, achando que estava apenas fazendo o meu trabalho. Mas não era só trabalho, era escolha. Eu escolhia o lado mais forte. Sempre. Ele pausou. Até que Beatriz cresceu. Mariana olhou para ele. Eduardo continuou, a voz embargada. Ela tinha 12 anos quando me perguntou o que eu fazia. Expliquei que era advogado. Ela quis saber que tipo de casos eu pegava. Eu disse que defendia empresas. Ela perguntou, contra quem? Eu hesitei. Ela insistiu. Eu disse, às vezes contra funcionários. Ela me olhou com aqueles olhos grandes e perguntou, você defende os fracos ou os fortes? E eu não soube responder. Eduardo passou a mão pelo rosto. Naquela noite, eu não consegui dormir, porque a resposta era óbvia. Eu sempre defendi os fortes. Mariana respirou fundo. E agora? Por que mudou?
Eduardo abriu uma gaveta e tirou uma pasta nova. Entregou a ela. Mariana abriu. Eram processos recentes. Mas desta vez, Eduardo representava os trabalhadores. Comecei a mudar há 3 anos. Devagar, aceitando casos pro bono, defendendo quem não tinha como pagar. Descobri que ganhar um caso para uma mãe solo que foi demitida injustamente valia mais do que qualquer milhão que ganhei antes. Ele olhou nos olhos dela. Mas isso não apaga o passado. Eu sei. E não estou pedindo perdão. Só quero que você saiba que o homem que te contratou não é o mesmo que te destruiu. Mariana fechou a pasta. Ela queria odiá-lo. Mas também via a sinceridade naqueles olhos cansados. O que ela não esperava era descobrir que a verdade ia muito além do que imaginava. Mariana passou o resto do dia mergulhada nos processos antigos. Cada página era uma facada. Ela encontrou mais casos, dezenas deles. Empresas de limpeza, hospitais, hotéis, sempre o mesmo padrão: trabalhadores adoecidos, demissões súbitas, processos judiciais. E Eduardo do outro lado, defendendo os patrões com argumentos impecáveis. Ela anotou os nomes: Rosa Almeida, Célia Rodrigues, Joana Santos. Algumas ela conhecera pessoalmente, outras apenas de ouvir falar. Todas compartilhavam a mesma história de abandono e injustiça. Quando já estava perto das 7 da noite, Mariana encontrou algo que a fez parar. Um processo diferente. Não era da Limpa Max. Era um caso trabalhista movido contra Eduardo Mendes pessoalmente. A autora era uma ex-funcionária da casa dele. Mariana leu o nome e seu coração gelou. Renata Alves. Ela se lembrava de Renata. Trabalhara com ela por alguns meses antes de a mulher ser demitida. Renata tinha problemas no joelho. Claudicava ao subir escadas. Um dia, simplesmente sumiu. Mariana nunca soube o que acontecera. Agora sabia. Renata processara Eduardo por demissão discriminatória. Alegava que fora dispensada após solicitar afastamento médico. O processo tinha anexos, atestados, laudos, mensagens. Mariana leu tudo, a náusea crescendo. Eduardo contestara duramente. Argumentara que a demissão fora por corte de custos, não por doença. Que Renata era funcionária substituível. O caso se arrastou por 2 anos. Renata perdeu e Eduardo nunca pagou 1 centavo. Mariana largou o papel, as mãos tremendo. Renata não fora a única. Havia outros processos similares. Funcionários da própria casa de Eduardo que tentaram lutar e foram esmagados. Mariana se levantou e marchou até a sala dele novamente. Eduardo estava guardando documentos, preparando-se para sair. Ele olhou para ela e percebeu imediatamente que algo estava errado. O que aconteceu? Mariana jogou o processo de Renata sobre a mesa. Você não mudou, Eduardo. Você só aprendeu a esconder melhor. Ele pegou o documento, leu e fechou os olhos. Mariana, ela o interrompeu. Renata Alves, 48 anos, joelho destruído de subir e descer suas escadas de mármore carregando baldes. Você a demitiu quando ela pediu licença médica e ainda processou ela de volta quando ela tentou se defender. Eduardo sentou lentamente. Eu me lembro desse caso. Mariana deu um passo à frente. Se lembra, como se fosse uma lembrança qualquer. Renata perdeu tudo, Eduardo. A casa, a saúde, a dignidade. E você se lembra como quem lembra do que comeu no almoço. Eduardo levantou o rosto e havia lágrimas nos olhos. Eu não sabia, Mariana. Juro que não sabia. Ela soltou uma risada incrédula. Como não sabia? Você assinou as petições. Você argumentou no tribunal. Como pode dizer que não sabia? Eduardo levantou desesperado. Porque eu não via as pessoas. Eu via apenas processos, estratégias. Eu nem ia às audiências. Mandava associados. Mariana apontou para os processos espalhados sobre a mesa. Tem 23 nomes aqui, Eduardo. 23 vidas que você ajudou a destruir. E metade delas trabalhava para você. Na sua casa, limpando seus tapetes,
cozinhando sua comida, cuidando da sua filha. Eduardo cobriu o rosto com as mãos. Meu Deus! Mariana sentiu as lágrimas queimarem. Você quer saber a pior parte? Eu defendi você. Quando Renata foi demitida, eu pensei que tinha sido um mal-entendido, que você não sabia que ela estava doente. Mas você sabia, e não se importou. Eduardo caiu na cadeira, destroçado. Você está certa. Sobre tudo. Mariana pegou os processos. Vou encontrar essas mulheres, cada uma delas, e vou contar o que você fez. Eduardo assentiu, a voz quebrada. Faça isso, eu mereço. Mariana virou-se para sair, mas parou na porta. Sabe o que me mata, Eduardo? Eu queria acreditar que você mudou. Queria tanto. Eduardo a olhou. Eu mudei, Mariana, mas não posso apagar o que fiz. Ela segurou a maçaneta. Então mostre, não com palavras, com ações. Mas o que Mariana não sabia era que Eduardo estava prestes a fazer algo que mudaria tudo. Mariana passou a noite sem dormir. Os processos estavam espalhados sobre a mesa do apartamento. Ela fizera uma lista com todos os nomes. 23 mulheres. Algumas talvez estivessem bem agora. Outras, como ela, provavelmente haviam perdido tudo. Precisava encontrá-las. Precisava que soubessem que alguém se importava, que alguém via o que tinha acontecido. Quando o sol nasceu, ela já estava vestida e a caminho do escritório. Chegou antes de todos, queria evitar Eduardo, mas precisava dos recursos do escritório para localizar aquelas pessoas. Às 8 da manhã, ele chegou. Parecia não ter dormido também. Os olhos estavam inchados, a barba por fazer, a gravata torta. Ele a viu na mesa e caminhou direto até ela. Mariana, precisamos conversar. Ela nem levantou os olhos. Não temos nada para conversar. Eduardo puxou uma cadeira e sentou ao lado dela. Por favor, me escute. Mariana suspirou e o encarou. Ele colocou uma pasta sobre a mesa. Passei a noite inteira trabalhando nisso. Ela abriu a pasta. Dentro havia documentos jurídicos, petições, notificações. Ela franziu a testa. O que é isso? Eduardo respirou fundo. São pedidos de revisão. Vou reabrir cada um dos processos que mencionei ontem. Vou entrar com pedidos de indenização em nome das trabalhadoras e vou usar meu próprio dinheiro para cobrir os valores. Mariana piscou incrédula. Você vai processar a si mesmo? Eduardo sacudiu a cabeça. Não exatamente. Vou processar as empresas que defendi. Vou reverter os argumentos que usei. E onde não houver mais recurso jurídico, vou pagar do meu bolso. Mariana folheou os documentos. Eram detalhados, técnicos, precisos. Ele realmente passara a noite preparando aquilo. Por que está fazendo isso? Mariana perguntou. Eduardo olhou para as próprias mãos. Porque você tem razão. Palavras não significam nada sem ações. E porque eu preciso que Beatriz tenha um pai que ela possa admirar. Um homem que corrige seus erros, não que os esconde. Mariana sentiu o nó na garganta. Isso vai custar uma fortuna. Eduardo sorriu tristemente. Eu tenho fortuna, construída sobre injustiças, sobre o sofrimento dessas mulheres. É justo que volte para elas. Mariana fechou a pasta. E se elas não aceitarem? Se elas cuspirem na sua cara? Eduardo assentiu. Seria merecido, mas vou tentar mesmo assim. Mariana se levantou e caminhou até a janela. A cidade se estendia lá fora, indiferente. Eu ainda não confio em você, Eduardo. Ele levantou também. Eu sei, e não espero que confie. Só espero que me dê a chance de provar que estou falando sério. Mariana virou-se. Então prove. Vamos juntos. Vamos encontrar essas mulheres. E você vai pedir desculpas. Pessoalmente. Olhando nos olhos delas. Eduardo engoliu em seco. Está bem. Mariana estendeu a mão. E eu vou estar lá, para garantir que você não fuja. Nas semanas seguintes, eles embarcaram numa jornada difícil. Mariana usava seus contatos antigos, redes de trabalhadoras, grupos de apoio. Eduardo colocava investigadores particulares no caso. Aos poucos, localizaram as mulheres. Rosa morava num bairro afastado da Zona Leste. Célia estava em Guarulhos.
Joana havia voltado para o interior. Renata, a mais difícil de encontrar, vivia num abrigo municipal. Cada encontro era uma ferida aberta. Mariana apresentava Eduardo. Ele pedia desculpas. Algumas mulheres choravam. Outras gritavam. Uma cuspiu nele, como Mariana previra. Ele aceitou tudo, mas algo começou a mudar. Não nas mulheres. Nelas a dor era profunda demais. Mas em Eduardo, ele ouvia cada história, cada detalhe, cada noite sem dormir, cada conta sem pagar, cada sonho destruído. E a cada encontro, Mariana via o homem se quebrar um pouco mais. Não de fraqueza, mas de humanidade. Ele estava finalmente vendo, realmente vendo. E Mariana, apesar de toda a raiva, não conseguia evitar sentir algo que não esperava. Esperança. Talvez as pessoas pudessem mudar, talvez a redenção fosse possível. Mas ela não fazia ideia do que Eduardo ainda guardava em segredo. 3 meses haviam se passado. Mariana e Eduardo visitaram 18 das 23 mulheres. Algumas aceitaram as indenizações. Outras recusaram, dizendo que dinheiro não apagava o passado. Mas todas ouviram o pedido de desculpas. E isso, de alguma forma, parecia importar. Mariana percebia mudanças em Eduardo. Ele reduziu os horários no escritório, passou a aceitar apenas casos que não conflitavam com sua nova ética. E, pela primeira vez, ela o via falar sobre a filha com verdadeiro interesse. Beatriz quer conhecer você, ele disse numa tarde. Mariana estava organizando documentos quando ele entrou na sala. Ela levantou os olhos surpresa. Conhecer eu? Por quê? Eduardo sentou na beirada da mesa. Porque ela sabe o que estamos fazendo e porque ela nunca parou de perguntar por você. Mariana sentiu o coração acelerar. Eduardo, não sei se é uma boa ideia. Ele balançou a cabeça. Eu entendo que você esteja com medo, mas Beatriz, ela precisa disso, precisa de você. Mariana hesitou. A ideia de rever a menina que salvara, agora adolescente, era assustadora, mas também irresistível. Está bem. Quando? No sábado seguinte, Mariana foi até a casa de Eduardo. Não era mais a mansão onde trabalhara. Ele vendera aquela propriedade e comprara um apartamento menor, mais acolhedor, em Pinheiros. Quando a porta se abriu, uma garota alta de cabelos cacheados apareceu. Beatriz. Ela tinha os olhos grandes do pai, mas o sorriso era só dela. Mariana? A voz saiu tímida. Mariana assentiu, sem conseguir falar. Beatriz a abraçou. Foi um abraço apertado, desesperado, cheio de anos de espera. Mariana fechou os olhos e correspondeu. Eduardo observava do corredor emocionado. Elas se sentaram na sala. Beatriz não parava de olhar para Mariana. Eu lembro de você, ela disse. Mariana sorriu. Eu imagino, o dia da convulsão deve ter marcado. Beatriz sacudiu a cabeça. Não só daquele dia. Eu lembro de outros. Você cantava para mim quando eu não conseguia dormir. Lembra? Mariana arregalou os olhos. Ela realmente cantava. Cantigas antigas que a mãe lhe ensinara. Eu achei que você era pequena demais para lembrar. Beatriz sorriu. Eu lembro de tudo. Você contava histórias sobre princesas que não precisavam de príncipes, sobre mulheres fortes que salvavam a si mesmas. Mariana sentiu as lágrimas virem. Eduardo, sentado ao lado, ouvia em silêncio. Beatriz continuou, a voz embargada. Você era a única pessoa naquela casa que me via de verdade. Minha mãe estava sempre saindo. Meu pai estava sempre trabalhando. Mas você parava o que estava fazendo para me ouvir, para brincar comigo, para me fazer sentir importante. Mariana segurou a mão da garota. Você sempre foi importante, Beatriz. A menina enxugou as lágrimas. Quando você foi embora, eu chorei por dias. Perguntei para o meu pai onde você estava. Ele disse que você tinha ido embora, que não voltaria.
Eduardo baixou a cabeça envergonhado. Beatriz olhou para ele, depois para Mariana. Eu nunca parei de perguntar. Todo aniversário, todo Natal, eu pedia a mesma coisa, que ele te encontrasse, que ele te trouxesse de volta. Mariana olhou para Eduardo. Ele evitava seu olhar. Beatriz respirou fundo. Ele sempre dizia que estava ocupado, que ia procurar depois, mas nunca procurava. Até que, há 6 meses, eu disse que ia sair de casa, que não queria mais ficar com alguém que não se importava com o que era importante para mim. Eduardo finalmente falou. E eu percebi que ia perder minha filha, de verdade. Então, comecei a procurar. Mariana sentiu algo se partir dentro dela. Não fora a gratidão de Eduardo que a trouxera de volta, nem a culpa. Fora o amor de uma criança que nunca esquecera. Beatriz segurou as mãos de Mariana. Você me salvou naquele dia, mas me salvou em tantos outros também, só de estar lá, de me fazer sentir vista. Mariana a puxou para outro abraço. Eduardo se aproximou hesitante. Me desculpe, Mariana, por ter demorado tanto, por ter sido tão cego. Mariana olhou para ele e, pela primeira vez, viu não o advogado poderoso, mas o pai falho tentando consertar o que quebrara. Mas o que estava prestes a acontecer mostraria que algumas curas levam tempo. Os meses seguintes trouxeram mudanças que Mariana nunca imaginara. Beatriz passou a visitá-la regularmente. Elas iam a cafés, caminhavam pelo parque, conversavam sobre tudo. A garota contava sobre a escola, os amigos, os sonhos. Mariana ouvia com atenção genuína. Beatriz, por sua vez, queria saber sobre a vida de Mariana, não apenas sobre a rua, isso ela evitava perguntar, respeitando a dor, mas sobre quem ela era antes de tudo desmoronar. Mariana falava sobre a mãe que criara sozinha, sobre os anos como técnica de enfermagem, sobre sonhos antigos que guardara em gavetas empoeiradas. Eduardo observava tudo de longe, aprendendo. Ele começou a participar mais da vida de Beatriz. Jantares juntos viraram rotina. Ele desligava o celular durante as refeições. Perguntava sobre o dia dela. Realmente ouvia as respostas. Beatriz, inicialmente desconfiada, começou a se abrir. Uma noite, depois de um jantar na casa de Eduardo, Beatriz adormeceu no sofá assistindo a um filme. Eduardo a cobriu com uma manta. Mariana observava da cozinha. Você está se tornando um bom pai, ela disse. Eduardo olhou para a filha, os olhos marejados. Estou tentando, finalmente. Mariana também começou a se transformar. O trabalho no escritório a desafiava de formas que ela não esperava. Ela coordenava uma equipe pequena, mas eficiente. Descobriu que tinha jeito para a liderança. Sabia ouvir, delegar, resolver conflitos. Eduardo passou a pedir sua opinião em casos importantes. Ela trazia uma perspectiva que ele nunca tivera. A dos invisíveis. Dos que limpavam os tribunais onde ele brilhava. Dos que serviam café nas reuniões onde fortunas eram decididas. Mariana se tornara a consciência do escritório, e ele precisava disso. Mas Mariana não esquecia de onde vinha. Todo sábado pela manhã, ela voltava às ruas. Levava alimentos, cobertores, roupas, conversava com as pessoas, ouvia histórias, ajudava quem precisava de documentos, encaminhamentos médicos, vagas em abrigos. Eduardo, aos poucos, começou a acompanhá-la. No início, Mariana relutou. Não é passeio turístico, Eduardo. É realidade. Ele assentiu. Eu sei, e preciso ver, de verdade. Ela concordou. A primeira vez que ele viu um homem dormindo sobre papelão debaixo de chuva, Eduardo chorou. Mariana não o consolou. Deixou que ele sentisse. Com o tempo, Eduardo passou a usar seus contatos para ajudar. Ele conseguia vagas em abrigos que estavam lotados. Pressionava hospitais a atenderem sem burocracia. Usava sua influência não mais para acumular poder, mas para abrir portas. Mariana via a mudança. Não era perfeita. Ele ainda cometia erros. Às vezes falava de forma paternalista. Às vezes oferecia soluções sem entender o problema. Mas ela o corrigia.
E ele ouvia. Estava aprendendo. Realmente aprendendo. E isso era mais do que Mariana esperara. Numa tarde, enquanto organizavam doações no escritório, Beatriz apareceu. Ela vinha se oferecendo como voluntária também. Eduardo a via interagir com as pessoas na rua e sentia orgulho genuíno. Ela está virando você, ele disse a Mariana. Ela sorriu. Ela está virando ela mesma. Só precisava de espaço para isso. Eduardo assentiu. Naquele momento, Mariana percebeu algo. Ela não estava apenas reconstruindo a própria vida. Estava ajudando a reconstruir a família de Eduardo. E, de alguma forma torta, estava se tornando parte dela. Não como funcionária, não como beneficiária de caridade, mas como alguém que importava. Mariana olhou pela janela. A cidade se estendia lá fora, cheia de histórias invisíveis. Ela pensou em todas as mulheres que haviam visitado. Em Rosa, que usara a indenização para abrir um pequeno negócio. Em Célia, que voltara a estudar. Em Renata, que ainda recusava contato, mas aceitara ajuda médica, cada uma seguindo seu caminho, cada uma carregando cicatrizes, mas também esperança, e Mariana entendia, porque ela também carregava ambas. Mas o destino preparava uma última surpresa que mudaria tudo. 6 meses depois, o escritório de Eduardo tinha uma aparência diferente. Não fisicamente, as paredes continuavam as mesmas, os móveis elegantes, a vista para a cidade. Mas a energia era outra. Havia vida, propósito. Mariana criara um departamento voltado exclusivamente para a justiça social. Casos de trabalhadores explorados, demissões abusivas, acidentes de trabalho. Tudo o que Eduardo costumava combater, agora defendia. A equipe crescera. 5 advogados jovens idealistas trabalhavam sob coordenação de Mariana. Ela não tinha diploma de direito, mas tinha algo mais valioso: experiência de quem vivera a injustiça na pele. Numa manhã de sexta-feira, Eduardo a chamou para sua sala. Mariana entrou, curiosa. Ele tinha um sorriso discreto nos lábios. Sente-se. Ela sentou. Eduardo deslizou um documento pela mesa. O que é isso? Mariana pegou o papel. Era um contrato. Ela leu rapidamente e arregalou os olhos. Eduardo, isso é... Ele assentiu. Uma sociedade. Quero que você seja minha sócia, oficialmente. Mariana ficou sem palavras. Eu não sou advogada. Eduardo se inclinou. Não precisa ser. Você é mais importante que qualquer advogado aqui. Você é o coração deste lugar. Mariana sentiu lágrimas queimarem. Por quê? Eduardo respirou fundo. Porque você me ensinou a ser humano novamente. Porque sem você nada disso existiria. E porque você merece. Mariana olhou para o documento, as mãos tremendo. Não era caridade. Era reconhecimento. Era respeito. Ela levantou os olhos. Tem uma condição. Eduardo arqueou a sobrancelha. Qual? Mariana sorriu. Parte dos lucros do escritório vai para um fundo permanente, para a reinserção de pessoas em situação de rua, não como favor, como direito. Eduardo estendeu a mão. Fechado. Eles apertaram as mãos, e desta vez não havia hierarquia. Eram iguais. Naquela tarde, Eduardo organizou um pequeno evento no escritório. Não era uma festa grandiosa. Ele aprendera que Mariana detestava ostentação. Eram apenas a equipe, alguns clientes que haviam vencido casos importantes e Beatriz. A garota não parava de sorrir. Estou orgulhosa de vocês, ela disse, abraçando Mariana e depois o pai. Eduardo fez um breve discurso. Falou sobre mudança, sobre humildade, sobre segundas chances. Mas o mais importante foi o que ele disse no final. Nada disso seria possível sem Mariana. Ela não apenas salvou minha filha, ela salvou a mim. Mariana levantou, constrangida com a atenção. Mas Beatriz a puxou para o centro da sala. Fala alguma coisa. Mariana respirou fundo. Olhou para as pessoas ao redor. Rostos diversos, histórias diferentes, mas todos unidos por algo simples. A crença de que o mundo podia ser mais justo.
Eu passei 6 meses achando que era invisível, Mariana começou. Achando que não importava, que ninguém se importava. Sua voz falhou. Mas eu estava errada. As pessoas se importam. Às vezes só precisam ser lembradas de olhar. De verdade. Ela olhou para Eduardo. E às vezes as pessoas mudam. De verdade. A sala aplaudiu. Mariana enxugou as lágrimas. Beatriz a abraçou. Eduardo se aproximou, os olhos úmidos. Obrigado, ele sussurrou. Mariana assentiu. Não havia mais raiva, não havia mais mágoa. Havia apenas a compreensão de que o passado não podia ser apagado, mas o futuro podia ser diferente. Quando todos foram embora, Mariana ficou sozinha no escritório. Olhou pela janela. A cidade brilhava sob as luzes da noite. Ela pensou em tudo que vivera. A rua, o desespero, o banco, Eduardo, Beatriz, cada peça se encaixando de forma improvável. Ela não sabia o que o amanhã traria, mas pela primeira vez em anos não tinha medo de descobrir. Mariana caminha pelas ruas de São Paulo num fim de tarde dourado. O sol poente pinta os prédios de laranja e rosa. Ela veste roupas simples, mas limpas. Carrega sacolas com marmitas. Para diante de um viaduto onde pessoas vivem em barracas improvisadas. Distribui as refeições. Uma mulher jovem, com olhos cansados, agradece. Mariana sorri e diz que já esteve no lugar dela. A mulher não acredita. Mariana parece tão diferente, tão inteira. Mas Mariana mostra as cicatrizes nas mãos, as marcas da rua que nunca vão sumir. Ela conta brevemente sua história. A mulher ouve com lágrimas nos olhos. Antes de ir embora, Mariana deixa um cartão com o endereço do escritório. Se você quiser ajuda, procure por mim. A mulher guarda o cartão como quem guarda um amuleto. Mariana segue caminho, cruza a avenida movimentada, passa em frente ao banco onde tudo começou. A agência está iluminada, cheia de gente. Ela para por um instante, lembra da chuva, do medo, dos olhares de desprezo, lembra de como quase desistiu. Mas também lembra de Patrícia, que a tratou com dignidade quando ninguém mais fez. De Eduardo, que encontrou coragem para mudar. De Beatriz, que nunca esqueceu. Mariana respira fundo e continua andando. Ela não tem todas as respostas. Não sabe o que o futuro reserva, mas sabe que tem um lugar no mundo que importa, que existe. E isso, depois de tanto tempo perdida, é mais do que suficiente. Naquela noite ela volta para seu apartamento. Liga a luz, prepara um chá, senta-se na varanda. A cidade se estende diante dela, vasta e indiferente. Mas Mariana não se sente mais invisível. Ela pensa nas mulheres que visitou com Eduardo. Em como algumas se reergueram, em como outras ainda lutam. Pensa em Beatriz, que agora estuda direito, sonhando em seguir os passos da família. Mas uma família diferente, uma que enxerga, que se importa. Mariana sorri. Ela não apagou as cicatrizes, não fingiu que a dor nunca existiu, mas aprendeu que é possível carregar o passado sem ser esmagada por ele. Ela está viva. Está aqui, e isso basta. E você, o que achou da história de Mariana? Você acredita que todos merecem uma segunda chance? Que as pessoas podem realmente mudar? Deixe sua opinião nos comentários. Queremos saber o que você pensa sobre essa jornada de superação e redenção. Se você gostou dessa história, temos outra que vai emocionar você também. Não deixe de assistir.